a sua pessoa mesmo introduziu, para falar desse órgão que existe aqui em Feira de Santana, que é a CEAPA, Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas. Esse órgão que faz parte da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização. E nós fomos convidados a estar na coordenação desse órgão, agora no mês de abril, no início de abril, e estamos lá acompanhando o trabalho e desenvolvendo as atividades juntamente com a equipe que já acompanha o órgão já há bastante tempo. Quantas pessoas que compõem o quadro? Olha, o órgão na verdade é um órgão pequeno, né? Somos 7 pessoas, né? O coordenador e tem mais a assistente social, a psicóloga, a advogada e mais 3 pessoas ligadas ao administrativo, né? É um órgão pequeno, enxuto, mas de muita efetividade, né? É um órgão que realmente tem muita efetividade, são muitas ações e a equipe é composta exatamente por uma advogada, assistente social e psicóloga, porque é uma equipe multidisciplinar, né? Que faz um acompanhamento àquelas pessoas que são penalizadas pela justiça, pessoas que cometem pequenos delitos, né? Delitos de pequeno teor ofensivos, e essas pessoas então, a pena não passando de 4 anos, elas são acompanhadas pela CEAPA, né? Então a CEAPA trabalha diretamente com a justiça, né? Trabalha com a justiça. A justiça encaminha a pessoa para a CEAPA faz todo o processo de ouvir, escutar a pessoa, dá toda a orientação e aí encaminha a pessoa para as entidades que são cadastradas na CEAPA. Para você ter uma ideia, nós temos hoje ao todo 41 entidades cadastradas, a maioria daqui de Feira de Santana e mais algumas da cidade de Irará, que faz parte, é uma outra comarca, mas faz parte da central aqui de Feira de Santana, da CEAPA de Feira de Santana. Então a CEAPA de Feira de Santana trabalha com a comarca de Irará e a comarca de Santo Estevão. Próxima quinta-feira vamos estar em Santo Estevão, ouvindo os cumpridores, como são chamados. Aqueles que são designados pela justiça para que seja acompanhado pela CEAPA são chamados de cumpridores. Tratamos a todos pelo nome, mas para nós, né, para o trabalho que é desenvolvido, é reconhecido como cumpridores. Esses cumpridores são direcionados para essas entidades. Então a CEAPA sem as entidades não funcionaria. A importância é muito grande das entidades. Essa nós chamamos de rede de apoio. Então, sem essa rede de apoio, a CEAPA não funcionaria. É porque esses cumpridores são acompanhados pela CEAPA a todo instante, a todo momento, através de telefone, enfim, de tudo que a gente possa fazer com que o processo seja cumprido através deles, né? O processo seja cumprido e a gente encaminha, retorna para a justiça, informa a justiça que o cumpridor está realmente já livre daquele processo. E a própria justiça também, a todo instante, está buscando informações sobre o cumpridor. Então é um trabalho realmente de humanização. Cumpridor que o senhor fala é um indivíduo que vai cumprir a pena. Vai cumprir a pena. Ele está em liberdade. Né? Ele ainda está em liberdade ou já teve a liberdade? Não, a pena é dada exatamente para ser cumprida em liberdade. Assim, ou seja, a pena, quando ele recebe uma pena para cumprir liberdade. Ou ele já estava preso e passou a ter um benefício, não? Não pode. O indivíduo que está preso, por exemplo, ele recebe uma pena de cumprir liberdade. De uma outra situação. Não, de uma outra situação. Por exemplo, ele foi preso por um outro motivo. Certo. Aí depois ganhou a liberdade e ele se envolveu em outro motivo, né? Uma outra situação. Aí essa outra situação gera para ele um processo que o juiz classifica como um processo, um delito pequeno, que não precisa ele voltar para a prisão. Certo. Então ele é encaminhado para a CEAPA. A CEAPA vai cuidar psicologicamente desse indivíduo. Acompanha passo a passo, né? Acompanha, tem encontros, reuniões, né? Reunião de grupo, reunião individual, passa por o acompanhamento psicológico, por exemplo, social, aí tem um acompanhamento de grupo também. Aí a CEAPA analisa o perfil da pessoa para ver qual entidade ele pode ser encaminhado. Uma entidade que seja próxima onde ele mora, né? Uma entidade que, de repente, ele tem uma situação que ele, por exemplo, não gosta de cuidar de animais, mas tem uma entidade cadastrada que cuida de animais. A gente, então,
tenha o cuidado de não enviar essa pessoa para uma entidade como esta, né? Mas ele gosta de outra coisa, né? Porque o encaminhamento para a entidade se dá de duas formas: pela prestação de serviço, ou então pelo pagamento, que não é em espécie, mas o valor que é determinado pela justiça. E aí, quando ele é encaminhado para a entidade diz o que é que está precisando. A entidade tem que estar em atividade, não pode ser qualquer entidade, são entidades ONG ou associações, né, que esteja em plena atividade. Então, a entidade, se for o valor, a entidade vai dizer o que é que ela está precisando. Digamos que o juiz determinou que ele pague R$ 500, dividido em 5 parcelas. Aí, durante 5 meses, ele vai comprar o valor referente a R$ 100 daquilo que a entidade está precisando. Se for prestação de serviço, durante o tempo que for designado a prestar o serviço, ele presta serviço. Enquanto isso, ele fica em contato, e a SEAPA em contato constante com ele, com o cumpridor, para que ele não falhe, não deixe de cumprir. Porque enquanto não cumprir, a justiça está procurando pelo cumpridor. Vocês ajudam a ressocializar, vocês ajudam ele cumprir a pena dele, uma pena alternativa, sim, não é isso? Sim. Vocês ensinam ele a ter essa responsabilidade também, não é verdade? Isso, exato. Porque muitos têm a pena para cumprir e deixam para lá. Isso é coisa insignificante. Mas se rolou o processo, nunca fica. Nunca extingue. Nunca extingue. Então, a justiça vai estar na cola dele, como a gente diz no popular, né? E são penas, às vezes, coisas simples, né? Muitas coisas realmente significantes, né? A semana passada nós tivemos um encontro com doutor Antônio Henrique, doutor Armando Duarte e doutora Sebastiana Costa, doutor Antônio da 2ª Vara Crime, doutor Armando da 1ª e doutora Sebastiana da 3ª Vara Crime. Todos 3 foram unânimes em relatar a importância da SEAPA aqui em Feira de Santana, e são 17, não só em Feira, mas somos ao todo 18 núcleos, né, com Salvador, que é a central, mais 17 núcleos na Bahia, né? Então é realmente um órgão importante na cidade. Muitas pessoas não têm conhecimento desse órgão, muitas pessoas realmente não têm conhecimento, mas é um órgão importantíssimo e desenvolve uma atividade realmente muito séria e com muita efetividade para a ressignificação do ser humano. Por exemplo, quando o processo se extingue, cumpre, a SEAPA novamente reencontra com essas pessoas, faz uma avaliação, conversa, procura mostrar para esse cumpridor que, por menor que seja o delito, não vale a pena a pessoa se envolver em coisas que pode trazer um atraso na vida dele, né? E como tem sido a aceitação e a compreensão dessas pessoas cumpridores? Não, a aceitação por mais que chegue um ou outro achando injustiçado, que não pode, que não deveria estar pagando por aquilo, mas a aceitação, no geral, é uma aceitação muito positiva, porque há um diálogo constante, né? O cumpridor é tratado realmente com... Vocês vão à casa dele? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, pode fazer as visitas esporádicas, né? As entidades passam por capacitação, por exemplo, a gente não cadastra uma entidade só por cadastrar. Procura conhecer a entidade, capacita as pessoas da entidade, informa essa entidade como é que deve proceder no tratamento com os cumpridores, informa os cumpridores os deveres e direitos que eles têm. Enfim, é todo um trabalho realmente de ressignificação. Nós estamos atualmente nós estamos com em torno de 706 pessoas sendo acompanhadas, entre Feira de Santana, Irará e Santo Estevão, né, que faz parte daqui da central. E as famílias deles colaboram? As famílias desses cumpridores? Não existe assim, uma colaboração, não há necessidade de haver uma colaboração da família, né? Porque são pessoas que estão com essa situação, mas que diretamente com os próprios cumpridores dá para se encaminhar e resolver tudo sem, às vezes há alguma situação, algum relato que envolve a família, situação de repente de desemprego, enfim, acontece às vezes relatar a situação, porque passa inclusive por uma entrevista muito minuciosa, e nessa entrevista a psicóloga ou assistente social adentra realmente em toda a situação do cumpridor, né?
questão de renda, enfim, tudo que diz respeito à sobrevivência da pessoa é tratada na entrevista para, inclusive, a CEAPA saber como encaminhar aquela pessoa para determinada instituição. E eu lhe confesso que eu mesmo não tinha conhecimento desse trabalho. E sabe desde quando esse órgão está em Feira de Santana? Aqui em Feira de Santana a CEAPA nasceu, na verdade, em 2002, começou a CEAPA, né? Como projeto. Já é antigo, começou como projeto, né? E a partir de 2008 passou a ser políticas públicas, foi quando então também nasceu o núcleo de Feira de Santana, né? E de outras cidades, né? Como eu falei, são 17 núcleos espalhados pela Bahia, né? E a central, que é em Salvador. Ok, Frical, foi bom. Muito obrigado aí pela sua Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui no Bom Dia Feira e, como eu sempre digo, cumprimentar aqui o Humberto Cedrais, dizer que eu estou sempre orando por você, né? Como você sempre pede. E aproveitar e dizer exatamente isso, que diante de tantas notícias que são negativas, nós não podemos deixar e parar de falar das notícias positivas, das coisas boas que existem tanto na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, né? E precisamos, inclusive, estar alimentando isso, porque infelizmente a sociedade ela se deixa levar muito pelas notícias negativas e termina absorvendo essas notícias negativas e reproduzindo no dia a dia. Por falar em notícia boa, Dilson Barbosa, aproveito, como faz parte também da linha do seu programa, dizer que Medida Provisória, o filme de Lázaro Ramos, dirigido por Lázaro, assisti ontem e um belíssimo filme, viu? Então, o cinema brasileiro está de parabéns pelo filme que é dirigido por Lázaro Ramos, Medida Provisória, que está nas telas dos cinemas brasileiros. Dilson, muito obrigado, um abraço. Tudo de bom para você. Frical. Vida longa para o Bom Dia Feira. Obrigado. Isso aí, o nosso querido Frical.